Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Polly do Entre Livros e Personagens e hoje a gente está começando mais um vlog de leitura, desta vez de mais uma vez O Amor, da Alyssa Kleypas. Acho que desde Missão Romance eu não faço um vídeo específico sobre algum livro aqui no canal, e eu decidi fazer deste aqui, da Alyssa Kleypas, porque ele é um romance de época único. E eu vejo muita gente reclamar que não lê romance de época porque geralmente as séries são imensas. Eu particularmente adoro passar mais tempo com os meus personagens favoritos, mas sei que tem gente que não gosta e tudo bem, sabe? E aí a Arqueiro lançou já um dos livros dela, que são livros únicos, que é o De Repente Uma Noite de Paixão, se eu não me engano. Vou deixar aqui nos cards porque eu fiz um vídeo sobre esse livro. E agora saiu este aqui e vai sair mais um ainda, que eu não lembro o nome, mas eu vou deixar a capa aqui. E aí eu decidi ler com vocês e compartilhando minha experiência, enquanto eu compartilho também um pouquinho do meu dia a dia, porque eu acho que vai ficar legal. Acho que esse vlog vai ficar um pouco mais curtinho também, porque o livro não é grande. Mas enfim, comecei a ler, como sempre, né, antes de iniciar o vlog, o De Repente, Mais Uma Vez No Amor, tô na página 36. E aqui, por enquanto, tá uma história comum, sabe? Mas a gente sabe que Alyssa Kleypas é uma autora incrível e que provavelmente vamos ter muitos diferenciais daqui pra frente. De início a gente tem um plot onde a Aline e o McKenna, eles cresceram meio que juntos, ele trabalhava na propriedade, ela é filha de nobres que se casaram por conveniência, então eles não acreditam no amor. O casamento deles, na verdade, é bem de fachada mesmo, só pra prestar um papel pra sociedade, né? E a Aline e o McKenna, eles cresceram juntos e eles sempre nutriram sentimentos um pelo outro. Eles foram ficando mais velhos, a Aline tá pra ser apresentada na sociedade, mas ela é apaixonada pelo McKenna, ela quer viver com ele, ela não faz questão de nada da nobreza, na verdade tudo parece um fardo pra ela. Só que o pai dela vai descobrir sobre esse romance entre os dois, que eles estão começando ali com trocas de carícias e tudo mais, e vai falar com ela que ele vai destruir a vida dele. E pra que o pai não faça isso, ela faz um acordo com ele, que pra saber o que é, vocês vão ter que ler, apesar de estar no capítulo 2, mas acho importante vocês lerem pra descobrir. E o McKenna vai embora achando que ele foi só um jogo pra ela. Ou basicamente isso, porque eu ainda não cheguei nessa parte, mas pelo que dá a entender até então é isso. E anos depois, quando ele já estiver bem estabelecido na vida, eles vão se reencontrar. E eu acho que ele vai estar querendo aí uma vingança, mas talvez o sentimento fale mais alto. Essa segunda parte não tenho certeza, não li ainda, mas pelo que fala na sinopse é isso, e eu vou atualizando vocês a partir do momento que eu for lendo mais. Como eu disse, o início, os 2 primeiros capítulos que eu li, eles foram bem tranquilos, foi uma leitura gostosa, porque a escrita da Alyssa Kleypas é muito boa, mas até agora não teve nenhum diferencial de outros romances de época que eu já li. Eu acho que vai ficar mais pra história dos personagens, pra forma como ela vai desenvolver esse romance entre os dois, sabe? E assim, de início também não dá pra sentir muito o casal, porque a gente sabe que eles cresceram juntos e que eles nutriram esses sentimentos por anos, mas a gente ainda não viu muito dessa construção, porque afinal foram 2 capítulos e a gente já encontra os dois apaixonados. Então, agora eu vou acabar de editar um vídeo pra liberar hoje ainda e depois eu vou ler mais e vou contando pra vocês o que eu tô achando. Olá, vamos de atualização do nosso vlog. Tô com meu cabelo preso num coque bem confortável, porque hoje eu vou trabalhar de casa, então me dei esse direito de ficar confortável. Cheguei na página 76, não sei se vai dar pra vocês verem. E tô gostando do livro, tô gostando bastante, na verdade. Eu tinha visto muitos comentários negativos, que era um livro muito morno, que a mocinha era meio ingênua, apesar de tudo que ela passou, enfim. E assim, vamos contextualizar, né? Desde a parte em que eu conversei com vocês, realmente houve um rompimento. A Aline falou algumas coisas mais pesadas mesmo pro McKenna, pra que ele pudesse ir embora. O que eu achei que fez sentido, porque se ela simplesmente falasse não te quero mais, ele não teria ido. E a Alyssa Kleypas já fez com que o leitor sentisse que, apesar desse tempo que eles ficaram separados, os dois passaram por provações, passaram por momentos difíceis. Ainda não dá pra saber o que é, a autora ainda não revelou, mas acredito que vem uma coisa bem interessante por aí, porque ela deu alguns fragmentos
que me deixaram bem curiosa, diga-se de passagem. E assim, voltando ao que eu estou achando, eu tô gostando, tô achando bem coerente a construção dos personagens. A Aline, ela não é uma mocinha totalmente ingênua, a gente já teve um reencontro aqui e de cara ela já percebeu que o McKenna voltou pra se vingar, só de olhar pra ele, só de perceber o que ele estava sentindo, porque afinal eles tiveram uma sincronicidade, eles tiveram uma ligação muito forte antigamente. Então, obviamente que quando eles reencontram, ela consegue entender no olhar dele já qual é a missão dele ali de volta, né? Outro ponto que eu gostei bastante foi a questão do Lord Westcliff, que é o irmão da Aline, que é o Marcus do As Quatro Estações do Amor, que é um personagem que eu adoro. Então temos ele aqui neste livro. Eu não sei se ele apareceu primeiro nesse livro e depois o autor escreveu a outra série, eu não conferi. No próximo take eu tento conferir e contar pra vocês se foi isso. Mas gostei muito de ver ele antes de conhecer a Lilian, antes de ser o nosso Lord Westcliff da série das Quatro Estações do Amor. Enfim, esse livro aqui então só se passa antes dessa série. E eu tô achando bem interessante. Um outro ponto que eu curti também, porque esse é um livro único. E a autora vai colocar aqui também um pouco da história da Lívia, que é a outra irmã do Lord Westcliff. Aqui a gente já ficou sabendo que ela foi apaixonada por alguém, que ela foi noiva dessa pessoa e acabou virando motivo de ser excluída da sociedade, ela virou escória da sociedade por uma coisa que aconteceu entre eles e esse Lorde acabou falecendo. Então, pra descobrir o que é, pra descobrir pra onde vai essa história, também vocês vão ter que ler. Mas eu achei interessante ter uma subtrama num romance de época. E eu quero ver muito bem como a autora vai desenvolver isso, o romance principal e essa questão da Lívia, se ela vai ter um envolvimento amoroso também, se ela vai ter uma redenção por um outro caminho, enfim. Achei interessante, achei bem bacana. E agora é ler mais para descobrir o que a Alyssa Kleypas quer nos passar com essa história, como vai ser o desenvolvimento, quais surpresas ela revelou nesse enredo, e assim que eu for lendo mais eu venho contar pra vocês. Eu acho que eu vou ler mais umas 100 páginas antes de voltar pra ter o que conversar, pra ter o que falar sobre a história mesmo. Eu acho que com mais 100 páginas eu vou saber se de fato o livro vai me agradar ou não, que romance de época é fácil de sentir. E eu não vou ficar comentando muito sobre a trama, dessa vez eu já comentei muito pouco, porque romances de época geralmente tendem a ser mais clichês, e o seu diferencial geralmente é no desenvolvimento, na forma como as autoras constroem a história. Então se eu sair contando tudo, vai acabar todo tipo de surpresa que a trama possa apresentar pra vocês, né? Então eu vou falando bem superficialmente, mas expressando aqui o que eu estou sentindo, o que eu estou achando da leitura. E é isso, assim que eu ler mais eu venho contar pra vocês. Olá pessoas, vim atualizar o nosso vlog de mais uma vez uma noite de amor e confesso a vocês que eu estou um pouco receosa porque eu fiz uma coisa que ninguém deve fazer, que é ir conferir opiniões no Scoob antes de ter terminado a leitura, sabe? E eu vi algumas opiniões bem negativas sobre o livro e até então eu não estou entendendo essas opiniões negativas, porque eu tenho gostado da história. Eu tenho achado muito engraçado porque o mocinho ele tá com essa questão da vingança, eu vou me vingar, e toda hora falando com o amigo dele. Aí quando ele tá na frente dela, só falta latir e abanar o rabo. Assim, eu não sei que vingança que ele tá planejando, mas até então tá falhando miseravelmente, sabe? Até poema ele já escreveu. Na verdade uma música, né? Mas enfim. Eu tô na página 165. Vou começar a 165 no caso. E eu, como disse, tô gostando bastante. Eu já entendi o papel da irmã da Aline e da Lívia na história e me agradou bastante. Tô gostando do plot dela, da subtrama que envolve ela e o amigo do McKenna. Tô achando bem bacana. Gostei muito da amizade da Aline com o Adam. O Adam é um rapaz ali da região que é muito próximo a ela, é a única pessoa que ela deixou que se aproximasse dela. E a amizade dos dois é muito bacana, tô gostando muito.
E, devido aos comentários então negativos que eu li, eu tô um pouco preocupada do que vem pela frente, que falta isso aqui. Mas vou manter minha mente aberta, vou tentar não levar em consideração os comentários pra não estragar minha experiência de leitura. Um outro ponto também que eu quero ressaltar é que eu tô gostando bastante da relação dos irmãos, do Marcos, da Aline e da Lívia. Eu tenho achado bem interessante ver os três interagindo, ver a forma como os três respeitam. Então é outro ponto positivo também. Vocês sabem, né, que eu adoro quando tem relação familiar nas tramas, então mais um ponto positivo pra mais uma vez o amor. Eu vou ler mais um tanto, não sei quanto eu vou ler antes de voltar aqui. E depois partimos pro último take deste vlog pra contar pra vocês sobre a minha experiência de leitura com mais uma vez o amor. Então bora lá! Bem, gente, falei que eu leria mais um tanto e que depois voltaria pra comentar mais um pouco com vocês, mas eu terminei o livro, tá? Terminei o livro porque da parte onde eu estava até o final me envolveu demais, eu queria respostas e aí eu comecei a ler, aí eu pensei, eu vou parar pra gravar o vlog, mas eu tinha que me arrumar e não, sabe? Eu queria terminar este livro. Minhas considerações finais, já que eu não posso ficar comentando sobre a história pra não estragar a experiência de leitura de ninguém. Foi um ótimo livro da Lisa Kleypas, eu gostei bastante, mas não é o meu favorito da autora, definitivamente. No entanto, se você quer começar a ler romance de época, acho que é uma boa pedida, é um livro único, com uma trama principal e uma subtrama, todas duas muito interessantes, apesar de que eu achei que a subtrama envolvendo a irmã da protagonista roubou bastante a cena. Eu confesso que eu gostei até mais do segundo romance do que do romance principal, mas ainda assim foi muito bacana acompanhar o romance principal também. A escrita da Alice é maravilhosa, ela enreda, ela envolve. Aqui a gente tem uma trama que ela é mais puxada pro clichê mesmo, de duas pessoas que eram amigos, se apaixonam, são separadas pela circunstância e voltam cheias de ressentimento e com traumas, né, da vida, mas que encontram um caminho de volta para esse amor. Eu particularmente gosto bastante desse clichê, então o livro já iria me agradar por esse clichê, com a escrita da Alice, então fica tudo ainda melhor. Uma coisa que eu acho que vale a pena mencionar, não é um livro muito cômico, como os outros da Lisa Kleypas são, sabe? Ele é um livro mais sério, até mesmo pelas coisas que os personagens passam. Ele tem muito hot, muito hot. Eu não esperava isso, assim, geralmente os livros da Lisa tem, mas esse aqui é um pouquinho a mais. É nível ali, de repente, Uma Noite de Paixão. Pra quem quiser uma comparativa aí, que já leu mais coisas da Lisa. O início foi um pouquinho lento, porque como eu disse, eu não conseguia sentir a conexão dos personagens, porque a gente já tem eles ali no início apaixonados, não foi construído com o leitor. No entanto, depois a trama engata e você começa a entender os sentimentos e tudo que os personagens viveram e tudo as coisas pelas quais eles passaram, a importância do amor deles na vida de cada um, sabe? Eu tinha visto alguns comentários, não façam isso, falando, né, sobre o casal que achou que eles enrolaram demais e que não entendiam muito a Aline. E assim, gente, eu meio que entendi, porque é uma pessoa que passou por uma situação, ficou com marcas daquela situação, e hoje em dia eu acho que isso ainda seria uma questão muito forte pra ela se ela fosse uma personagem contemporânea, e sendo de época, então, em que as coisas eram muito menos esclarecidas e que a aparência contava mais que tudo, eu achei que fez um pouco de sentido, sim. Enfim. E assim, teve um momento, sim, que eu pensei que a personagem tava enrolando, que ela devia ter contado logo alguma coisa, mas depois fez sentido na minha cabeça, sabe? Porque tem uma cena com um determinado personagem que vai fazer uma construção dele pra um outro livro que ele apareceria futuramente. Então, fez sentido.
E essa enrolação foi justificável, sabe? Principalmente se você lê os livros da Alyssa Kleypas e se você gosta, né, dessa ligação de um livro com o outro. Porque esse livro aqui, ele foi escrito em 2004 e ele tem o Marcos, que é o personagem de Era Uma Vez no Outono, da série das Wallflowers, né, das 4 Estações do Amor. E essa cena em especial eu acho que ajuda muito na construção do Marcos, que era um livro que viria a ser escrito depois e que foi publicado depois. Então, fez sentido, gente. A enrolação fez sentido no fim das contas. Ah, Poliana, mas não é um livro único? É, gente, ele tem início, meio e fim. As personagens que são abordadas aqui, elas têm início, meio e fim, é a história delas, tá? E esse outro personagem, ele foi inserido depois em uma outra série, mas que você pode ler essa série sem qualquer comprometimento com este livro, tanto que eu li, eu nem sabia que existia esse livro na época em que eu li a série das 4 Estações do Amor. E esse aqui também, você pode terminar e não querer saber a história dele depois, tá tudo certo. Enfim, gostei desse romance de época demais, recomendo muito pros fãs da Alyssa, recomendo muito pros fãs das 4 Estações do Amor, pra quem tá querendo começar a ler romance de época e não sabe aí por onde começar, mas não quer encarar uma série muito grande de cara, acho que vale a pena. A escrita da Alyssa é maravilhosa, quem conhece sabe, quem conhece se sente muito envolvido por ela. Ouso dizer que recomendo começar a ler romance de época por Alyssa Kleypas e não por Julia Quinn, tá? Vou deixar aí no ar. E gostei bastante, foi uma ótima experiência com mais um livro único da Alyssa. E eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar, né, de conferir minhas impressões através da leitura, através do virar de páginas aí. E é isso, esse foi o nosso vlog de leitura. Espero que vocês tenham gostado, vou deixar aqui do lado mais 2 vídeos, talvez vocês gostem de conferir também. E vai ser um prazer ter vocês por lá também. Um grande beijo e até o próximo vídeo.